Olá pessoal, bom dia a todos. Hoje é terça-feira. Estou fazendo aqui um vídeo aula para nós. E na última aula o pessoal pediu para rever algumas coisas da função afim que eles gostaram de aprender. Aí depois veio essa onda do coronavírus e a gente não teve mais aula. Então vamos retomar aqui algumas coisas da função afim que é necessário para a gente entender realmente o que é uma função afim. E vocês vão notar que, compreendendo a função afim, a gente compreende a função quadrática, a gente compreende muito bem a função exponencial, né? A curva de crescimento de contágio do coronavírus é algo do tipo exponencial, não exatamente exponencial, né? Às vezes é hipergeométrico, né? Sobe muito rápido, mas entendendo a função afim, vocês vão ver que as outras funções é fácil de compreender. Mas, se a gente não compreende a função afim, as outras funções se tornam muito complicadas. Então vamos lá. Vamos ver o que é uma função afim. Então, uma função afim é toda a função do tipo f de x igual a ax mais b. Toda função afim tem esse aspecto aqui, com a e b pertencente aos números reais. Ou seja, a e b pertencem aos números reais. O que significa isso? Significa dizer que quando a variável independente x é de expoente 1 e a e b são reais, toda coisa escrita dessa forma aqui é uma função afim. Muitos alunos perguntam assim: ô professor, e se o b é zero? Se o b é zero, só fica isso. Continua sendo uma função afim. E se o a é zero? Bom, se o a é zero, isso aqui desaparece. Aí só fica f de x igual a b. Continua sendo uma função afim. Então vamos escrever aqui, ó. Note bem, né? Se a for igual a zero, f de x, ó, se a é zero, isso aqui desaparece. F de x é igual a b. Isso ainda é uma função afim? Sim, isso é uma função afim. A gente diz que essa função aqui, ela é constante. Dizemos que f de x igual a b é constante. Ok, pessoal? Continua sendo uma função afim. Né? Só que como a é zero, isso aí se torna uma função constante. Ou seja, para todo valor de x, o valor é o mesmo. O gráfico disso aqui, a gente sabe, né, aprendeu na outra aula, né? A gente vai ver daqui a pouco que o gráfico de uma função afim é sempre uma linha reta. Não pode ser outra coisa, né? Porque isso aqui é de expoente 1, né? Então só pode ser uma linha reta. Quando b é zero, quando b é igual a zero, temos f de x igual a ax. Porque se o b é zero, então desapareceu. Só sobrou f de x igual a x, que também é uma função afim, que é afim.
Quando b é zero, a gente diz que f de x igual a x é uma função linear. Ou seja, dizer que a função é linear é dizer que b é zero. Desaparece. Mas continua sendo afim. Ou seja, toda função linear é afim. Mas nem toda função afim é linear. Então, ó, vamos escrever aqui, ó, lembre. Toda função afim é linear. Então, toda função afim toda função linear é função afim, ou seja, é afim. Então, toda função linear continua sendo função afim. 2i. Nem toda função afim é linear. Ok? Então, esses dois tópicos aqui, na última aula não deu tempo da gente ver isso, né? Então lembre, ó, toda função linear é afim. Nem toda função afim é linear. Tá ok, professor? Quando que eu tenho uma função afim? Em qualquer função desse tipo aqui, f de x igual a x igual a b. Se não existir b, continua sendo afim. Se não existir o a, isso aqui desaparece e a função fica constante, continua sendo afim. Mas quando que a função é linear? Bom, aí eu tenho que tomar cuidado. A função é linear quando b é zero. E você só fica com essa expressão aqui. Isso é uma função linear. O que significa dizer linear? Depois a gente vai ver que o quanto é interessante, né, a gente saber quando uma função afim é linear e quando não é. Bem, aí você pode voltar o vídeo aí se não conseguiu copiar, né, ou não conseguiu ler. Meu quadro é pequeno, eu vou ter que apagar. Então vamos lá, vamos repetindo, né? A função afim tem esse aspecto. Tem esse aspecto aqui. Com A e B reais. E note bem, né? Que tem que acontecer isso. Ó. Se A for zero, o que acontece quando A é zero? F de x é B. Continua sendo uma função afim. Dizemos que f de x igual a b é constante, né? Por quê? Porque para cada valor de x, f de x assume o mesmo valor b. Ou seja, b não, x muda, mas b não muda. É constante, né? E quando b é zero? Bom, quando b é zero, f de x toma essa forma. F de x igual a x. Que é afim, continua sendo afim. Então lembre, ó, toda função linear é afim. Mas nem toda função afim é linear. Ok? Bom, vamos ver agora então vamos ver o significado né, dos parâmetros A e B. Qual o significado disso? Então vamos lá. O significado de B. O significado do parâmetro B é muito simples. Ele é chamado de coeficiente linear. Coeficiente linear. Ô professor, o que significa coeficiente linear? Vamos ver depois. O A significa taxa de variação
da função. Ok? Então, quais os significados de A e B? É muito simples. B é chamado coeficiente linear. E A é taxa de variação da função. Aqui eu vou chamar um detalhe, pessoal. O pessoal, às vezes, de maneira, a função afim, às vezes é explicada de maneira tosca, né? sem ter cuidado, né? Na transmissão dos conceitos. E o aluno acaba assimilando coisas errôneas. E depois, assim, mas aprendi assim na escola, né? Às vezes, o professor que ensina não se toca, né, do erro que comete. Ele faz uma confusão entre o conceito de função e o conceito de gráfico. Mas isso não pode ser confundido. Então veja só, quando a gente diz que o parâmetro A é a taxa de variação da função, o que a gente está dizendo com isso? Exatamente isso, é como a função varia. Eu já vi em livros didáticos o seguinte erro conceitual: dizer que A é simplesmente a inclinação da reta. Ei, mas a gente não está tratando de reta aqui, a gente está tratando de função. E vamos ver aqui, então, de maneira bem técnica, o que significa o A aqui para você nunca mais esquecer. Então vamos lá. Vamos apagar aqui. Então, gente, olha só. É possível mostrar que o gráfico da função afim é uma linha reta. O gráfico de f de x igual a x mais b é uma linha reta. Sendo uma linha reta, a gente necessita de apenas 2 pontos para desenhar essa reta. Eu vou pegar, vou desenhar aqui. Aqui varia o eixo x, e aqui, nesse eixo, varia os números f de x, ou seja, para cada x, associo um f de x. Por exemplo, vamos supor que eu tenha essa reta aqui. Ó. Qual é a cara dessa reta aqui? A cara dessa reta é dado pela sua função, f de x igual a x mais b. Agora note o seguinte, ó. O que acontece, ó, nesse ponto aqui, a gente tem a origem, né? 0 para x, 0 para y. A gente aprendeu nas aulas anteriores. Bom, o primeiro é x, o segundo é y. Então note aqui, ó. Quando x é 0, observe o seguinte, ó. O que é f de 0? F de 0 é a vezes 0 mais b. Ou seja, f de 0, a vezes 0 é 0. Isso aqui sobra b. Então aqui, ó, nesse ponto, é exatamente onde o gráfico da função f de x corta o eixo y. Ou seja, nesse pontinho aqui, a gente tem 0 para x e o número b para y. Então, b é chamado de coeficiente linear porque é justamente, né, o valor de f de 0. Note, ó, o que é b? É f de 0. F de 0 igual a b. Muitos alunos confundem. Se aqui é b, se nesse ponto aqui é b, então o a deve ser aqui. Não, aí é que vem o erro. Não tem nada a ver. Esse ponto aqui, ó, que ponto é esse aqui? Ó? Esse ponto aqui é alguma coisa para x e 0 para y. Esse ponto aqui, eu já sei que o y é 0. Por quê? Porque todo ponto que está em cima do eixo x tem y igual a 0. Né?
sendo y igual a 0, aqui, significa que tem algum valor para f de x, algum x aqui, que torna y igual a 0. Mas isso aqui é simples, gente. Se o y aqui é 0, significa o quê? Que esse cara aqui é 0. Ok? Então, ó, observe. Observe. Que ponto é esse aqui? Ô professor, é o ponto A? Não, não é o ponto A. Não pode ser. Por quê? Porque quando você faz x igual a A, você tem assim, A vezes A ao quadrado mais B. Ops, isso não é 0. Isso não dá y igual a 0. Por que que não dá? Porque A ao quadrado, né, é positivo. Veja só. Então, que ponto é esse aqui? Esse ponto aqui, ó, é chamada a raiz da função. Raiz de f. Esse ponto é a raiz da função. Então lembre, gente, o ponto B é o ponto linear. E esse ponto aqui não é x igual a A. Que ponto é esse? Então vejamos, ó. Para esse ponto aqui, eu tenho que ter essa função aqui, ó. Devemos ter f de x igual a 0. Devemos ter f de x igual a 0. Por quê? Porque nesse ponto aqui, ó, o y é 0. Mas quem é f de x? F de x é o próprio y. Ou seja, esse eixo aqui, ó, f de x, muitos livros chamam de y, que é a mesma coisa. Agora veja só, se isso aqui tem que ter 0, quem é f de x? F de x é x mais b. Mas f de x é ax mais b. Isso tem que dar quanto? Isso tem que dar 0. Bom, se isso tem que dar 0, então ax é igual a menos b. Da onde a gente tira, fazendo essa continha aqui, passando a dividindo, a gente tem que o x é menos b sobre a. Então agora aprendi. Esse ponto aqui, ó, que aparece aqui, não é simplesmente copiar de lá que isso aqui é A. Não, não é A não, pessoal. É menos B sobre A. Esse ponto aqui, ó, é menos B sobre A e 0. Então a gente aprendeu o quê? Esses dois pontos aqui, ó, são os pontos fundamentais da função afim. Esse ponto é o chamado de B, né, que é o coeficiente linear, e esse aqui é a raiz da função. Que é a raiz da função afim? É menos B sobre A. Certo? Aí você volta, se não conseguiu copiar, volta o vídeo, né? E continua observando. Então vamos lá. Muitos alunos têm dificuldade em desenhar o gráfico de uma função afim. A gente vai ver que isso é muito simples. Olha só. Desenhar o gráfico de uma função afim é uma tarefa muito simples. Que eu fico assustado o quanto as pessoas têm dificuldade em entender isso. Olha, se o gráfico da função afim é uma reta, a gente sabe desde o tempo dos gregos que basta conhecer dois pontos para traçar uma reta. Pô, então a dificuldade de desenhar uma reta é descobrir dois pontos? Isso é uma piada, né? Então vamos, gráfico de f de x igual a x mais b. Vamos pegar exemplos. Digamos assim, f de x igual a 2x menos 6. Como que fica o gráfico dessa função? Gente, daqui uns dias você vai fazer o Enem. Se você perder muito tempo para desenhar o gráfico de uma função afim, possivelmente você não termine a prova do Enem. Né? E não é nem um pouco promissor você perder
tempo para desenhar o gráfico de uma função afim. Como se faz isso? Então presta atenção. Ó. Digamos que, então, basta 2 pontos. Basta 2 pontos. Um no eixo Y e outro no eixo X. E acabou. Basta 2 pontos. Quem é o primeiro ponto? O primeiro ponto é esse cara ali, ó. Então veja só. Ficou curtinho. Então olha só. Como é simples. Aqui o eixo X, aqui f de x. Gente, olha só. Eu devo olhar para esse cara aqui, ó. E trazer direto ele no eixo dos f de x. Mas por que, professor? Porque quando o x é zero, ó, observe aqui, ó. O segredo é isso aqui, ó, para você entender de vez, ó. Como eu falei antes, ó, se você entender a função afim, você vai entender qualquer função. Se você não entender essa função, as dificuldades para você entender a quadrática, para você entender depois a exponencial, a função logarítmica, é muito mais difícil. Acredite. Professor, como é que eu desenho o gráfico disso aqui? É muito simples. Se você pensar assim, ó, quem é o ponto que vai aqui? É aquele ponto que associa, ó, o ponto da função no eixo f de x, ou y, é aquele ponto que associa x igual a zero. Então você já sabe que nesse ponto aqui, ó, nesse eixo, o x tem que estar associado a zero. Mas quando o x é zero, só sobra menos 6. Ah, então aqui, ó, vamos supor que aqui é menos 3, aqui é menos 6. Então o gráfico passa por aqui. Então esse ponto aqui, ó, é 0 para x e menos 6 para y. Só isso, só isso. Note que um ponto eu já tenho. Ô, professor, mas é só olhar lá. Sim, é só olhar lá. Tem que tomar cuidado que aqui é menos 6, não é 6, é menos 6. Agora veja só, e um outro ponto? Bom, o outro ponto vai para o eixo X. Bem, se vai para o eixo X, nesse eixo aqui, quanto que tem que valer o Y? Bem, nesse ponto aqui, nesse eixo, esse ponto tem que valer quanto? Esse ponto, uma coisa eu tenho certeza, o y tem que valer 0. Se nesse eixo aqui o x é 0, nesse eixo o y tem que ser 0. Então, gente, é só fazer a próxima conta nesse eixo aqui, ó. Quem é o ponto aqui? É simplesmente fazer 2x menos 6 igual a 0. Por que tem que ser 0, professor? Porque esse cara aqui, ó, é 0. Ou seja, isso aqui tem que ser 0. Então, isso aqui, ó, isso tem que dar 0. Certo? Bom, aí fica fácil. 2x passa para lá. O 6 é negativo, né? Trocamos o sinal, né? E dividimos tudo por 2. Então, o x é 3. Observe, gente, ó. Então, aqui, ó, nesse ponto aqui, o x é 3 e o y é 0. Por quê? Porque está em cima do eixo x. Então, está aqui os 2 pontos. Agora é fácil, né? Então, a reta está aí. Repetindo, gente. Para desenhar o gráfico da função afim, basta transpor esse ponto direto no eixo y e simplesmente dividir esse por esse e trocar o sinal. Olha como é rápido fazer isso, ó. Menos 6 dividido por 2 dá menos 3. Com o sinal trocado, dá 3. Ah, eu já tinha feito ali. Repetindo. Para você desenhar o gráfico, basta 2 pontos. Um está pronto, ó. Só desenhar aqui. Só olhar para esse ponto aqui. É menos 6? Ah, ok. Então tem que dar menos 6. E o outro ponto que vai no eixo x? É simples. É pegar esse, dividir por esse e trocar o sinal. Menos 6 dividido por 2
dá menos 3, com o sinal trocado, 3, está aqui. Ok? Então note como é uma tarefa fácil desenhar o gráfico da função afim. Isso você, depois que você aprende, você faz isso em 2 segundos, como a gente viu na aula anterior. Muito bem. Vamos apagar aqui, se você está copiando, é só voltar ao vídeo, né? Vou fazer um outro exemplo. Um exemplo 2 aqui. Digamos que eu tenho essa função aqui, ó, f de x igual a 4x mais 8. Como faço o gráfico disso, professor? Cara, é muito simples. Olha só. Quanta gente, quando vai fazer concurso e coisa, perde tempo. Não consigo fazer reto. Ok, então aqui é eixo x e eixo f de x. Como faço esse gráfico? Presta atenção. Quanto é o b aqui? É 8 positivo. Ok, então mais ou menos aqui. Aqui está. Esse ponto aqui, a gente tem que tomar um cuidado, que esse ponto aqui não é o ponto 8. Não existe ponto 8. Existe aquele ponto que a ordenada é 8. Então isso aqui é 0 para x, 8 para y. Né? Então, esse cara aqui vai direto aqui. 0 para x, isso aqui é x, isso aqui é y. Então, observe, gente. Esse ponto está praticamente pronto. É só olhar lá e transferir. E o ponto que vai no eixo x. Isso que confunde as pessoas. Tem gente que pega e bota o 4 aqui. Esqueça isso. Né? Isso é um erro brutal. Se você fizer isso, nunca você vai entender a função afim. Que é crucial, né? Vamos separar aqui para não dar confusão. Certo? Qual é outro ponto? Pegar esse aqui, dividir por esse e trocar o sinal. Observe. 8 dividido por 4 é 2. Com o sinal trocado, menos 2. Então, está aqui. É o ponto menos 2? Não. É o ponto de abscissa menos 2 e y 0. Então, isso é x, isso é y. O ponto está aqui. Bem, agora, só traçar. A reta tem que passar. Bem, agora, gente, o que a gente deve levar para sempre? Quando a gente desenha o gráfico de uma função, a gente tem que tomar cuidado de fazer isso de modo correto para não escrever absurdo. Por exemplo, o gráfico da função afim tem que conter o seu coeficiente linear, coeficiente linear, tem que conter o coeficiente linear, porque senão está errado o gráfico, né? E a sua raiz. Lá no início do nosso videozinho, a gente descobriu que isso aqui, é o ponto que indica a raiz da função. A raiz, então o gráfico contém a raiz da função e seu coeficiente linear. Se não acontecer isso, o gráfico está errado. O que não é a alma do gráfico da função? Observe, eu insisto porque tem muitos alunos que aprenderam a fazer aquelas tabelinhas lá, aqui y, aqui x, e fica chutando aqueles valores assim. Gente, vamos combinar, né? Isso não te ensina nada. O que você tem que saber é exatamente isso. O gráfico da função tem que conter o seu coeficiente linear e a sua raiz. Senão não faz sentido. Ok? Muito bem. Então, combinamos assim. Depois, quando a gente se encontrar de novo, passar toda essa pandemia aí, a gente tira outras dúvidas que, porventura, tenha ficado. Mas eu espero que você tenha compreendido, pelo menos até aqui, o real significado de uma função afim. Ok? Então, o gráfico é simples. Mas muitos alunos perguntam assim, professor,
qual é a utilidade prática disso aqui? Bom, então vamos ver uma utilidade da função afim. No início do vídeo eu falei o seguinte: se você entender a função afim, mas entender mesmo, as outras funções vão ter um caráter bem mais simples. Que a maioria do pessoal fala assim: ah, eu não consigo entender função quadrática, eu não consigo entender função exponencial. Por quê? Porque não entendeu a função afim. É a função mais básica. É aquela função assim, ó, que te dá entendimento para você entender qualquer tipo de relação depois. Uma função não é uma relação. Tá? Então aí, se você não copiou, volta o vídeo aí. Vamos seguir em frente aqui. Bem, vou tomar uma aguinha aqui que está dando sede. Vou abrir um pouquinho a janela aqui porque está dando calor. Então vamos lá. Um lembrete, gente. É comum você ler, até em livros didáticos, mas que não deveria, né? É dizer função do primeiro grau. Nunca diga isso. Lembre o seguinte, ó, função não tem grau. Não existe função de primeiro grau, função de segundo grau. Isso não existe. Não se define grau de função. Então lembre, ó. Não existe grau de função. Ok? Vamos perguntar assim: ah, professor, eu vi num livro lá, função do primeiro grau. Está errado. Porque aí a pessoa pode perguntar assim: tá, como é que se define grau de função? Não existe uma definição. Eu nunca vi. E nem vai existir. Né? Porque não faz sentido definir grau de função. Isso é um erro. E induz a pessoa a ter um comportamento diante de função que é querer perguntar, por exemplo, assim: tá, qual é o grau da função logarítmica? O logaritmo não tem grau? Depois a gente vai ver, isso é uma bobagem. Então lembre, ó, não existe grau de função. Função não tem grau. Ô professor, o que é que tem grau? O que tem grau é polinômio, expressões polinomiais. Mas aí veja só, a função afim não é uma função que é um polinômio do primeiro grau? Sim, você pode dizer assim, ó, função polinomial do primeiro grau. Mas como para matemática isso é um pouco chato, ficar repetindo essas coisas, se criou função afim. E no caso, a função quadrática, que chama de função do segundo grau, não é um polinômio do segundo grau? É, mas aí você teria que dizer assim, ó, função polinomial do segundo grau. Pô, isso é chato. Como é que se chama ela? Função quadrática. Para evitar aquela coisa de ficar dizendo grau de função. Tá, gente? Então, lembre, ó, não existe grau de função. Isso é uma tolice, é uma bobagem. Ok? Nós vamos fazer aqui uma aplicação aqui. Então vamos ver aqui, ó. Vamos chamar isso aqui de 3i, né? Que a gente estava enumerando 1, 2. Observação 3i. Alguém pergunta assim, professor, o que é taxa de variação? Então, o que significa taxa de variação A de f de x igual a x mais b. O que significa isso? Um ponto de interrogação aqui. Muitos alunos me perguntaram, né? Na última aula que a gente teve alguns alunos, não sei se foi da 215 ou 214, não estou lembrado, que me perguntou assim, ô professor, o que é taxa de variação que ele nunca tinha visto?
né? É um erro dizer que isso aqui é a inclinação da reta tangente. Isso confunde o aluno, né? Não é isso que significa. Então agora a gente vai ver na prática o que significa a taxa variação df dx. A taxa variação A df dx, né? Ax mais b. Pois é muito simples. Veja isso aqui, ó. Isso significa que quando a gente avança de um ponto fixo uma unidade para a direita, a função varia exatamente de A. Ah, não entendi nada, professor. Ok. Ó, isso significa que quando se avança de qualquer ponto, no eixo x, f de x avança de valor A. Vamos escrever de maneira diferente aqui. Qualquer ponto no eixo x de uma unidade para a direita, f de x avança de valor A. Como assim, professor? Eu não consigo entender isso. Veja só, vamos desenhar aqui, ó. Você vai entender. Aqui tem o f de x. E aqui tem o x. Vamos supor que a minha função tenha essa reta aqui. Certo? Então, olha só. Vamos pegar esse ponto aqui, ó. Isso aqui, ó, vamos supor que é um ponto K. Um ponto K no eixo x. O que significa aí uma unidade para frente? Uma unidade para frente significa avançar. Vamos botar um pouquinho mais afastado aqui, ó. Botar um pouquinho mais afastado para ficar mais claro aqui. Ok? Vamos supor que eu tenha aqui K. Bom, se isso aqui é K, que ponto é esse aqui, ó? Observe então. Se isso aqui é K, que ponto é nessa função aqui, ó? Se isso aqui é K, é só substituir, ó, o x por K. E esse valor aqui, ó, esse ponto vai ter esse valor aqui, vai ter A. Se o x é K, isso aqui vai ficar A vezes K mais B. Então, isso aqui é K, isso aqui é AK mais B. Certo? Que é o valor da função para o ponto K. Agora, se eu avançar de uma unidade, esse ponto aqui, ó, quem vai ser? Vai ser K mais 1. Se aqui era K, aqui vai ser K mais 1. Não é verdade? K mais 1. Quem vai ser esse ponto aqui? A função continua, né? Quem vai ser esse ponto aqui? Ô, professor, se para K eu tenho AK mais B, o que vai acontecer quando eu substituo K mais 1 nessa função aqui, ó? É simples. Isso aqui vai ficar assim, ó. A que multiplica K mais 1. Por que K mais 1? Porque o x agora é K mais 1 mais B. O que a gente nota aqui, gente? De quanto a função pulou, ó. Quanto que foi esse avanço aqui? Esse avanço aqui
nada mais é do que esse cara aqui, menos esse aqui. Ou seja, se aqui, ó, se aqui é 10 e aqui é 8, quanto que tem nesse espaço aqui? É 10 menos 8, vale 10. Ô professor, então é só fazer esse valor aqui, menos esse aqui. É, exatamente. Para você descobrir, ó, então, ó, quanto que vale daqui até aqui? K. Se eu aumentar 1, isso aqui dá K mais 1. Para esse valor K aqui, eu tenho AK mais B. Ó. É só substituir na forma da função aqui. Ó. AK mais B. E para K mais 1? Para K mais 1, é só substituir no lugar do X, K mais 1. Eu vou ter AK mais 1 mais B. Certo? Muito bem. Mas quanto que vale esse pedaço aqui? Ó? Que quando o K saltou para K mais 1, de quanto saltou a função aqui? É fácil, professor, é só fazer o maior menos o menor. Então, devemos fazer, ou devemos ter, né? Exatamente isso aqui, ó. AK, ó, A vezes K mais A. Então isso aqui vai ficar assim, ó. AK mais A, né? Ó, só multiplicar, ó. A vezes K mais 1. Vai ficar A vezes K, A vezes 1 é A, mais B. Menos quem? AK mais B. Gente, ó, quando eu faço a subtração da de cima menos essa de baixo aqui, ó, fazer a de cima menos a de baixo. Mas quanto que é AK menos AK? AK menos AK, isso aqui é zero. Mais, A não tem com quem simplificar, fica A. E B menos B é mais zero. Ou seja, isso aqui é A. Então esse valor aqui, ó, é A. Ou seja, o que significa dizer que a função tem taxa de variação A? Significa isso aqui, ó. Quando você aumenta uma unidade aqui embaixo, a função aumenta A no eixo Y. Vamos repetir. Olha, professor, o que é essa variação aqui, ó, que confunde minha cabeça? É simples, cara. Olha só. Quando K pula de K mais 1, a função pula de AK mais B para AK mais 1 mais B. Mas de quanto ela variou? É fácil. Se aqui variou 1, aqui variou A. Aí, ó, basta você pensar assim, ó, a taxa de variação te diz de quanto a função varia quando você varia as abscissas aqui de 1 em 1. Vira uma escadinha, gente. Ó, observe, ó. Observe. Se aqui varia, ó, se para cá varia isso, AK mais B, quando você pula de K mais 1, varia A. Ô, professor, mas isso é fácil enxergar aqui, ó. Quanto que é F de 1? Observe aqui, ó. Note, ó. Note que F de 1 é o que, ó? É vou colocar 1 no lugar do X. Mas quando você coloca 1 no lugar do X, o que você tem? A vezes 1 mais B. Ou seja, F de 1 é somar A com B. Olha que simplicidade, gente. Então, quando aqui varia uma unidade, quanto que varia aqui, quanto que a função varia no eixo Y, no caso aqui, quanto que a função varia no eixo f de x? Varia de A. É sempre assim? Sempre. Não importa. Então agora vocês descobriram que o A significa de quanto a função varia quando você adiciona uma unidade a um ponto qualquer aqui do eixo x. Ou seja, se varia de 1 aqui, aqui varia de cá. Aí se você não entendeu, você volta o vídeo, olha várias vezes, senão na próxima aula a gente volta e faz mais algumas explicações. Mas eu espero que tenha ficado claro para você. No próximo vídeo, né, para não ficar muito longo esse aqui, os vídeos se tornam muito longos, né, a gente vai fazer algumas aplicações da função afim.
Tá? Espero que vocês tenham gostado, né, do vídeo, para não ficar muito longo. Mas, se você não entendeu, aí você volta o vídeo, vai vendo parte por parte, ok? Até você ter uma compreensão melhor. Tá, gente? Então, até a próxima, né? E aí, qualquer dia desses a gente volta a se encontrar.